Antes do tempo subsistir, o amor já existia. E não haja tempo, a humanidade pôde provar do amor. No tempo chamado 2017, o amor se manifestou em São Caetano. Então o amor nos uniu, e o seu amor se multiplicou em cada um de nós. Já não poderíamos pensar em outro nome a não ser o nome dele. Então quando nos perguntaram o nosso nome, respondemos por amor. Por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor a você. E é essa igreja que vemos, uma igreja onde Jesus é suficiente, uma igreja onde fazemos tudo por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Vamos lá, você está feliz? Amém. Olha para quem está do seu lado. Diz assim: eu adoro porque eu sou como Jesus. Amém. Alguns dias nós temos falado sobre a igreja que nós vemos, e domingo nós falamos sobre a igreja feliz. Então que nessa noite o seu coração se encha de alegria pelo privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho. E nas quartas-feiras nós temos falado sobre alguns fundamentos, alguns princípios que nós acreditamos ser a base do homem vivendo como Deus na terra. Então nós falamos, hoje nós vamos falar sobre adoração, né? Adoração é algo que por muito tempo nós limitamos a adoração simplesmente a um momento, ou talvez o momento da música, ou talvez o momento da generosidade, mas hoje nós vamos entender em nome de Jesus o privilégio que é ter uma vida em adoração. Amém? Vamos começar com Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3, 16, diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Obrigado porque o Senhor não se limitou, a fim de que eu também não tivesse limite, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque quando o Senhor fez toda a obra da criação, toda a obra, Senhor, da regeneração, toda a obra consumada de Cristo Jesus, o Senhor pensava exatamente em mim e nos meus irmãos que aqui estão. Jesus, muito obrigado, porque se hoje temos o privilégio de anunciar as boas novas, é porque um dia a boa notícia se fez carne. É porque um dia a boa notícia veio até nós, nos ensinando não somente ao que era o homem ser salvo, mas o que é o homem viver em vida como Deus. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. E que nessa noite o Senhor faça, Pai, das minhas palavras as palavras mais doces, porque na verdade que sejam as palavras de Jesus. E que essa doçura das suas palavras venha alcançar o coração de cada um de nós, primeiramente o meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, queria começar falando com vocês acerca desse texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, uma história muito conhecida, que nós já sabemos que é a história do batismo de Jesus. E eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês entenderem o núcleo da mensagem, aonde a gente quer chegar. O contexto dessa história, em Mateus capítulo 3, para você entender, nesse momento que Deus fala, esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, Jesus ainda não tinha feito nada com as suas mãos. Jesus ainda não tinha realizado nenhuma cura. Jesus ele não tinha ainda feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha passado pela tentação. Jesus ainda não tinha falado palavras, o sermão da montanha, o sermão do monte, ele não tinha falado ainda. Mas nesse momento onde ele não tinha feito nada ainda pelas suas mãos, onde ele não tinha talvez um fruto visível daquilo que Deus na terra poderia fazer, Deus vem sobre ele e diz: esse é o meu Filho amado. A primeira coisa, entendendo esse contexto, nós compreendemos que a adoração não tem a ver com o que as minhas mãos podem fazer, mas tem a ver com quem eu sou para o Pai. Talvez seria muito mais fácil, nós ouvimos Deus dizer sobre o Filho amado, depois de Jesus ter realizado grandes coisas. Mas a verdade é que Deus ele não hesita em colocar em público, em deixar claro publicamente o que realmente ele pensa sobre um filho. E sabe por que ele faz dessa forma?
Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de toda a criação. E não existe ninguém que pode saber o efeito, o propósito e o porquê da criação, a não ser o Criador. Então, quando Deus olha para Jesus, Ele sabia exatamente quem Jesus era, o propósito dele na terra e o que Ele iria fazer. Por isso que Deus, fora do tempo, num tempo que transcende o nosso relógio, o tempo que a gente está acostumado, nesse lugar Deus ele já viu quem Jesus é. Nesse lugar Ele já viu quem eu e você somos. Por isso que às vezes o mundo nos ensina a pelo que nós fazemos, nós somos definidos. Então, por exemplo, a partir do momento que eu estou aqui falando, vocês entendem que eu prego, que eu sou um pregador. A partir do momento que você vê alguém jogando bola, você entende que aquela pessoa é um jogador. Mas a verdade é que Deus ele consegue ver antes do fazer. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus em mim faz com que o Pai olhe para mim e diga: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você já parou para pensar que um Deus incondicional, um Deus grandioso, um Deus que a Bíblia diz em Salmos que se agacha para olhar as galáxias, esse Deus se alegra quando Ele pode dizer: esse é meu filho amado. Não existe lugar mais incrível do que estar debaixo dessa voz dizendo: este é o meu filho amado. Não existe motivação maior para o que você vai fazer da sua vida, o que as suas mãos vão gerar, o fruto das suas mãos, o que você vai fazer no seu trabalho, do que você ouvir antes mesmo de fazer: esse é o meu filho amado. Sabe, nós temos plena convicção de que aqueles que vivem como Deus na terra, por consequência, realizarão grandes obras. Jesus já disse isso para nós. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Mas o que a gente precisa entender é que a visão do Pai é antes mesmo das obras que as minhas mãos fariam. A visão do Pai é exatamente antes da fundação do mundo, quando Ele já cantava sobre eu e você, dizendo: este é o meu filho amado. Não adoro quando faço, eu adoro quando eu sou. Sabe, esses dias, já acostumei a falar esse negócio de esses dias, faz uns 3 anos, né? Estou aprendendo com você. Mas esses dias um pai me ligou, e um pai comentava sobre algumas situações com relação à filha. E não eram situações que o pai esperava ver. Não era uma situação que o pai, quando teve essa filha gerada, primeira vez que ele pegou a filha no colo, ele esperava ver. Não era um comportamento que ele esperava ver. E eu lembro que ele disse uma frase para mim. Ele disse para mim assim: esta não é a minha filha. Esta não é a minha filha. Um pai, ele diz isso sobre um filho, com muita autoridade e convicção, exatamente por saber quem é de fato o filho. Então, no momento que Deus olha para a terra e vê Jesus, o desejo de Deus era único. O desejo de Deus era único, é de poder dizer: este é o meu filho. Por isso que a adoração tem a ver com o privilégio de poder ver o Pai dizendo sobre você que nós somos filhos. O Criador sempre sabe como deveria ser a criatura. Falei já acerca disso. A criatura adora o Pai quando deixa o Pai dizer: este é o meu filho. Gente, eu não sei se você com certeza você já viveu isso, mas eu vou falar pelo meu pai. Toda vez que você, como filho, tem um comportamento estimado, então você é educado, por exemplo, você é uma pessoa educada. O que acontece com uma terceira pessoa que vai falar sobre você para o seu pai? Essa terceira pessoa, ela chega e fala assim: o Pedro é um cara muito educado, ele é muito generoso, ele é nobre. Aí vem um momento agora. Essa pessoa olha para o pai do Pedro e fala assim: eu te dou parabéns pelo seu filho. Adoração tem a ver com uma terceira pessoa olhando e levando adoração ao pai, falando: parabéns, porque o seu filho é incrível. Adoração tem a ver com um pai podendo olhar para o seu filho e dizer: ele está exatamente no lugar aonde eu planejei, aonde eu desejei. Por isso que jamais falaremos sobre um comportamento moral, mas falaremos sobre o que Deus vê sobre cada um de nós aqui. O que Deus vê sobre mim e o que Deus vê sobre você. É sobre isso que falamos. Por quê? Porque o comportamento, em algum momento, ele pode mudar.
E nós sabemos que uma vida em Deus nos leva ao comportamento que Deus planejou. Mas antes do comportamento já existia um pai cantando sobre mim e sobre você. Deus é bom demais. Está feliz? Tem um teólogo que ele diz assim, algo muito incrível, eu gosto bastante. Ele diz assim que você nunca vai estar andando na rua, imagina você andando na rua, e você nunca vai tropeçar em um ser humano comum. Aí ele continua a frase dizendo assim, porque todos são excepcionais devido à sua origem divina. Irmão, por mais que você olhe para o lado e queira encontrar um defeito no seu irmão, não tem como. Por mais que você olhe para o lado e queira julgar o seu irmão por um comportamento moral dele, não tem como. Porque o comportamento não define quem ele é. E quem ele é o mesmo que Deus disse que eu e você somos, imagem e semelhança do Deus. Por isso que não tem como você encontrar ou trombar com um ser humano que não seja excepcional. Você já imaginou que Deus vive nesse irmão que está aí do seu lado? Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vive em você. Isso é maravilhoso. Isso faz com que a igreja seja igreja. Isso faz com que o caráter de Cristo seja construído em nós. É poder olhar para o lado e dizer, Deus habita em você. Isso é maravilhoso. Uma frase falando sobre essa existência do filho, né? Então um pai, ele é exaltado pela existência do filho, não pelo comportamento do filho. A existência do filho, o fato do filho existir, sendo imagem e semelhança dele, o pai recebe os parabéns. Então você vê como a adoração não tem a ver com um desejo de entregar algo para Deus. Por isso que um dos objetos mais utilizados para nos falar sobre a adoração na Bíblia é o incenso. Engraçado que o incenso você não toca. Engraçado que o incenso você cheira. E sabe por que o incenso você cheira e não toca? Porque a adoração para o Pai é Ele poder sentir o cheiro de Cristo em mim e em você. A adoração para o Pai não tem a ver com algo que Ele possa pegar. Isso é uma consequência. O fruto das nossas mãos, olhando para a imagem e semelhança de Deus, faz com que nós tenhamos obras e frutos. Mas o que Deus espera é Ele poder sentir o cheiro de Cristo em mim e em você. Ele aguarda pelo cheiro de Cristo. Então Deus, Ele não se sente um ser adorado quando nós fazemos algo. A segunda coisa é, Deus não precisa de adoração. Talvez agora é o momento onde você mais se surpreende. Kagawa, como assim Deus não precisa de adoração? A verdade é que a existência de Deus, ela não está condicionada à adoração da criação. Deus, Ele simplesmente é. A existência de Deus está condicionada à fidelidade da sua palavra e da sua voz. Então, por exemplo, já aprendemos aqui, em algumas mensagens, que Deus Ele é bom não pelas circunstâncias, mas Ele é bom porque Ele falou que é. E o fato é que, talvez agora você vai se assustar, mas o fato é que se a existência de Deus, o caráter de Deus estivesse condicionado na adoração da criação, a queda de Lúcifer teria ferido o caráter de Deus. A queda de Lúcifer teria ferido a existência de Deus. Mas a existência de Deus não é condicionada à minha e à sua adoração. Quando você adora mais Deus na sua mente, na sua cabeça, talvez você tem na sua mente que música é o momento de adorar a Deus. E talvez nesse momento, quando você fala que música adora a Deus, você sente que Deus se sente mais adorado quando você está cantando para Ele. Só que o primeiro princípio que a gente aprendeu é que Deus Ele se sente adorado quando um filho se coloca em existência vivendo a imagem e semelhança de Deus. Não quando o filho canta sobre Ele. Aleluia! Maravilhoso. Eu lembro quando isso virou na minha mente. De tanto andar, eu falo que eu ando todos os dias do lado da graça, né?
O nosso pastor é maravilhoso nesse sentido, de falar da graça de uma forma que eu confesso que a primeira vez, gente, isso aqui eu vou falar, a primeira vez que a gente sempre foi melhor amigo, e quando eu vi ele subindo no palco assim, e falando a primeira vez, eu parei assim, falei assim, meu Deus do céu, que autoridade que esse menino tem para falar disso? Eu assustei. E quando eu compreendi que a adoração não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que eu sou, a minha vida agora parou de fluir pelo comportamento e resultado e passou a fluir por natureza. Por isso que o Evangelho, por isso que as boas notícias, não existe mensagem mais cristocêntrica do que o Evangelho de Jesus. Não existe. Não existe mensagem mais cristocêntrica do que a graça. Porque em todas as outras mensagens o homem ainda tem um tiquinho a fazer, um mas a fazer. Mas na mensagem do Evangelho a obra é consumada. E agora já não é mais o que a minha mão pode entregar, mas é o simples fato de eu existir. É o simples fato de alguém, o irmão que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado agora, olhar para Deus e falar assim, Deus, obrigado, parabéns pela vida do meu irmão, viu? Parabéns pelo irmão que está aqui do meu lado, porque ele vive como Deus. É nesse momento que Deus se sente exaltado. E qual que é o motivo da adoração? Qual é o motivo? Você já se perguntou qual é o motivo da adoração? Já que Deus não precisa ser adorado, qual é o motivo da adoração? Certo dia eu ouvi uma história, eu vou compartilhar ela com vocês. Porque toda vez que a gente pensa em Deus desejar ser adorado, dá uma sensação de parecer que Deus é carente. Então você pensa assim, não é possível, acho que Deus é carente, ele fica pedindo para eu adorar Ele. Como assim que Ele quer que eu adore Ele? Parece que Deus é tudo aquilo que Ele não é. Carência, suficiência. Deus é suficiente. Carência mostra que você não é suficiente e precisa de algo. Deus é suficiente. Quando Ele me pede adoração, parece que Ele está sendo carente. Eu preciso te adorar. Não faz muito sentido isso. E uma vez eu ouvi uma história que era assim, existia um pai. Você que é pai aqui, você vai ter muita empatia com essa história. Existia um pai, e esse pai ele tinha uma filha, e a filha estava doente. Só que a doença dessa filha era uma doença extremamente terminal. E não tinha muito o que o pai fazer. De repente ele encontra 2 médicos. Um médico era o médico que todas as cirurgias que ele fazia, existia êxito. Todas as pessoas que passavam na mão desse médico eram curadas. Todas, absolutamente todas, 100%. E existia um outro médico que as cirurgias que eram feitas pela mão dele, a grande maioria tinha problema. Ou o paciente morria, ou não conseguia realizar com sucesso a cirurgia. Existiam esses 2 médicos. E aí a gente pensa assim, parece que Deus pedir para ser adorado é um ato de não ter humildade. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Seria a humildade do médico bom ele dizer assim, ó, não, eu sou humilde, eu sou humilde demais. Faz o seguinte, pega a sua filha, opera com o outro médico. Isso seria um ato de humildade? Obviamente que não. Deus ele nos pede adoração porque Ele sabe quem Ele é. Deus ele nos pede adoração porque Ele sabe que não tem uma cirurgia que Ele faça que não exista êxito. Deus ele nos pede adoração porque Ele sabe que nós nos transformamos aquilo que adoramos. E quando adoramos Ele, que é um Deus pleno e digno de toda honra e glória, nós nos tornamos como Ele. Ato de humildade não é você renunciar a quem você é. Ato de humildade é você pegar o que você é e usar em prol do próximo. Essa é a humildade de Deus. É a humildade de dizer assim, não, faz o seguinte, vem com o médico bom aqui, que esse médico não tem uma que erra, que sou eu. E tudo que eu faço, existe excelência. E tudo que eu faço, existe amor. E tudo que eu faço, existe bondade. E tudo que eu faço, existe perfeição. Tudo que eu faço, existe quem eu sou. Deus ele não precisa ser adorado, mas Ele deseja. Exatamente por saber quem Ele é. E mais incrível é que quando essa filha passa na mão desse médico e se torna curada, quem é exaltado? O médico. Toda vez que o pai que te pede adoração,
porque Ele sabe que você se torna como Ele ao adorar. E toda vez que alguém vê o fruto dessa adoração e dessa imagem e semelhança em você, o exaltado é o Pai. Por isso que a existência do homem, nascido de Deus, exalta a Deus e adora a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus, Ele pede adoração ao homem porque Ele sabe quem Ele é. Ele é o melhor caminho, a única verdade e a plenitude da vida. A adoração transforma. Sabe, se a gente parar para entender o plano da criação, em Gênesis 1, quando a Bíblia fala que nós recebemos a imagem e semelhança de Deus, isso é muito importante para você acompanhar o desfecho da mensagem. Quando Deus Ele nos dá a imagem e semelhança dEle, agora você anda como Deus, agora você caminha como Deus, agora você desfruta como Deus. A verdade é que antes do pecado existir, muitas coisas que hoje nós temos como comum e que nós nos acostumamos, no Éden era um escândalo. Por exemplo, antes do pecado, se desfrutava daquilo que Deus nos deu. Vou fazer uma pergunta para vocês. Adão precisou plantar para comer? Não. Simplesmente existia. E ele desfrutava. Só que hoje o escândalo é desfrutar. O desfrute se tornou escândalo. O que é normal é o trabalho que vem do meu suor. Só que eu acredito em uma igreja, em uma geração que está se levantando para viver antes da mensagem que diz que agora nós trabalharíamos e pelo fruto do nosso suor nós comeríamos. Eu acredito que quando nós entramos em Jesus, nós voltamos também para o Éden. E quando nós voltamos para o Éden, agora a gente acessa um lugar de descanso. Por isso vai ter muitas coisas na sua vida que você vai começar a fazer e você vai falar assim, peraí, está vindo provisão, existe provisão na minha vida, existe algo acontecendo na minha vida, parece que tudo que eu faço dá certo, mas se tem uma coisa que eu não estou é cansado, nem um pouco. Porque eu aprendi a desfrutar do ambiente de provisão. Eu aprendi a desfrutar do ambiente de quem Deus é. Esse era o cenário, esse era o contexto do ambiente onde Deus nos criou para ser. O ambiente onde o homem aprendeu a desfrutar de quem Deus era e viver como Ele é. Meu irmão, é muito louco você pensar que você nasceu para viver como Deus na terra. É muito louco. É muito louco você ver a ciência tentando desvendar os mistérios do universo. Agora, semana passada, descobriram mais 2 planetas, fora da Via Láctea. E é muito louco você pensar na grandeza. Imagina, a gente já imaginou o que é a Via Láctea? Aí você já imaginou que esse ser, essa pessoa, esse eu sou, que criou a Via Láctea, agora ele habita em mim e em você. E ele me deu a sua imagem e semelhança para eu viver como ele na terra. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Tem como um ambiente onde existe alguém vivendo como Deus não ser transformado? Impossível. Impossível. Sabe por que é impossível? Porque todas as pessoas que estão ao seu redor, elas estão desejando uma coisa: voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E quando ela vê você vivendo como imagem e semelhança de Deus, ela passa a desejar quem Deus é em você. O que aconteceu aí, gente? Tem alguém vivendo como Deus aí desse lado? E desse lado aqui, tem alguém vivendo como Deus? Aleluia. É incrível entender, não de forma plena, todos os mistérios, né? Muitos nós não desvendaremos, mas repousar, igual diz o salmista. Repousar em um ambiente de certeza, fé e convicção de quem Deus é. Então Deus ele cria o homem nesse ambiente, até que entra o pecado. Quando o pecado entra, ele corrompe a imagem e semelhança de Deus. Então imagina só, Deus deu a imagem e semelhança para nós. Nós vivemos como Deus, andamos como Deus. A verdade é que a primeira oferta na Bíblia veio de Caim e Abel. Aí a pergunta é, a primeira oferta veio antes ou depois do pecado? Depois, certo? Por quê? Porque antes não precisava de oferta, a existência já era adoração. Então era esse ambiente, era esse contexto, esse cenário que o homem vivia. O ambiente onde o que ele faz, Deus está fazendo junto. O que Deus faz, o homem está fazendo junto. Se Deus, na eternidade, viu o homem dando nome aos animais,
Adão está dando nome aos animais. Então entra o pecado. E quando o pecado entra, ele corrompe a imagem e semelhança. E agora, o lugar aonde o homem estava olhando, que era um ambiente de desobediência, o lugar aonde o homem estava olhando, que era um lugar de fuga de Deus, de fugir de quem Deus é, começa a se transformar o comum para o homem. E agora, a multiplicação que Deus havia pedido ao homem, que era a multiplicação da sua imagem e semelhança, começa a ser a multiplicação da imagem e semelhança de um ser corrompido. Por isso que em Gênesis 5, se não me engano, fala que a imagem de Adão começou a ser multiplicada através dele. Após o pecado, a imagem e semelhança é corrompida. A partir do momento que o homem se corrompeu pelo pecado, agora o homem começa a fazer aquilo que ele via o Deus, o pai da mentira fazer. O pai da fuga fazer, o pai da vergonha fazer. Então o homem ele se torna fugitivo, porque o diabo é fugitivo. O homem ele se torna assassino, porque o diabo é assassino. E o homem se torna trapaceiro, porque o diabo é trapaceiro. Então agora, os interesses de agradar o pai e viver como a existência dele foram colocados de lado. E agora entrou a existência e o desejo de o homem viver pelo seu próprio ego, pelo seu próprio interesse. Por isso, gente, que a raiz de... Isso é maravilhoso, a gente falou disso na Oficina da Graça. Todo conflito, ele tem um lugar, que é o lugar de uma das partes está precisando se sentir amada. Ela está desejando se sentir amada. Então, por exemplo, quando você vai no meio de um conflito, que duas pessoas estão querendo a sua razão, na verdade ela não se sente aceita por Deus, ela quer ser aceita por você. Tudo é o desejo do homem ser amado. Tudo é o desejo do homem ser imagem e semelhança de Deus. Então, quando o homem começa a viver de forma corrompida, ele tem um comportamento como aquele do pai que ele está olhando agora. E o pai que ele está olhando agora é o pai do pecado. Só que num homem que tem dentro dele a essência de quem Deus é, o desejo de ser como Deus nunca acaba. Irmão, quem aqui tem o desejo de ser plenamente curado de toda enfermidade? Quem aqui tem o desejo de ser próspero? Quem aqui tem o desejo de abundância? Gente, de verdade, é impossível alguém chegar e dizer assim: o meu desejo é ser doente, o meu desejo é ser pobre, o meu desejo é não ser estimado, eu quero ser odiado por todos. Uma pessoa que fala isso, na verdade, pode ter certeza e convicção de que uma pessoa que diz isso é totalmente inverso do que ela deseja dentro dela. Se a pessoa se diz querer ser odiada, é que na verdade ela quer atenção, para que alguém a veja. Por nós termos a essência de Deus, o nosso desejo é ser como Deus. Mas o pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus. E o homem agora começa a viver conforme aquilo que ele olhava. O texto que eu disse de Gênesis 5, né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. É como se até Jesus vir à terra, a multiplicação, a base da multiplicação do homem foi distorcida. Então tudo que vinha, por isso que o desejo de Deus é Deus ele esperava alguém que viesse para ser como Ele. Ele desejava alguém que viesse para ser como Ele. Ele desejava que alguém viesse para ser a opinião dele. Igual a Bíblia diz, né? A glória de Deus no Novo Testamento significa doxa, que é a opinião de Deus. Então, quando Jesus vem, na verdade Ele está falando assim: sabe como que eu penso de um homem andando na terra? Olha para o meu filho Jesus. Deus, Ele deseja pessoas que vivam como Ele é. A consequência de contemplar é se tornar o que contempla. Adoração, isso é maravilhoso, gente. Anota isso aqui. Anota isso aqui, que isso aqui é uma chave, não somente para a sua vida, é para todas as áreas da sua vida. Para tudo você pode usar essa frase. Adoração é a forma que Deus nos deu de voltarmos a ser quem éramos antes de pecar. Uma vida financeira instável não é a vontade de Deus. Qual que é a forma? A resolução de voltar a ter uma vida abundante, como a que Deus sonhou. Adoração. Adoração à mensagem do Evangelho. Adoração a quem Jesus é.
Mas quando eu falo adoração, já não olho mais para a ótica de eu vou fazer algo para adorar a Deus. Eu vou me ajoelhar e aí quando eu ajoelho, Deus se sente mais adorado. Mas é uma convicção de quem você é em Deus. Por isso que a salvação, ela é condicionada ao quê? Fé. Por que a salvação é condicionada à fé? Porque Deus quer sentir o cheiro da fé e não tocar as obras das suas mãos. A fé tem cheiro. E o cheiro dele, o cheiro da fé se chama Cristo Jesus. Você vive como Deus, a fumaça sobe. Você vive como Deus, a fumaça sobe. Você vive como Deus, as narinas de Jesus começam a olhar para a terra e dizer: estes são os meus filhos no qual eu me agrado. Estes são os meus filhos no qual eu me agrado. Esses são os meus filhos que são o motivo da minha alegria. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é interessante é que a primeira coisa que Jesus falou muito forte comigo nesse versículo é: e todos nós, com o rosto desvendado. Sabe que o rosto desvendado, ele tem uma conotação que nós podemos compreender como o homem agora despido de todo mérito. O rosto desvendado é o homem agora olhando através de um véu, que é Cristo Jesus. Então, o véu que existia antigamente, não existe mais, mas agora existe uma ótica olhando através de Cristo Jesus. Com o rosto desvendado, significa reconhecer a obra consumada de Jesus Cristo. Contemplamos. A palavra contemplamos, ela tem a ver com também um admirativo, um admirar. Mas dos significados da palavra contemplar é analisar. Só que você tem duas formas de analisar. Analisar julgando e não querendo ser aquilo que você está analisando, ou julgando um erro, uma melhoria, ou analisar desejando. Contemplar desejando. É quando você olha e fala assim: Jesus, quando eu olho para você, é como se eu olhasse exatamente para o plano original de quem Deus desejou que eu fosse. Contemplamos como por um espelho. Quando você está na frente de um espelho, gente, o que você vê? Você vê o quê? Você vê você, não é verdade? Que bom, né? Já pensou se não fosse? Tá alguma coisa errada, velho. Virou filme já. Mas quando você olha no espelho, você vê você. Isso é maravilhoso, mano. Você tem noção que você é transformado quando você olha para você? Aí você fala assim: como assim, Cagal? Deus acredita tanto em mim e em você, e Ele sabe tanto que eu e você tem imagem e semelhança de Deus, que quando você está olhando no espelho, você está olhando por um pedaço de Cristo. Dê só uma de palmas de verdade, com alegria. Deus é bom. O desejo de Deus é que você olhe no espelho sabendo quem você é, sabendo a imagem que você tem e diz: o Cristo que habita em você, Kagawa, é o mesmo Cristo que continua me transformando de glória em glória, até eu voltar a ter a imagem e semelhança de quem Ele me criou para sempre ser e nunca mais deixar de ser essa imagem e semelhança. Meu irmão, você é amado demais. Meu irmão, se olha no espelho, não como uma mensagem de motivacional, mas se olha no espelho sabendo que você é como Cristo é, cara. Sabe o que acontece quando você faz isso aqui que está em 2 Coríntios? Contempla como de um espelho a glória do Senhor. Em algum momento, alguma pessoa que tem depressão olha no espelho e fala assim: peraí, agora eu estou vendo o Kagawa, mas eu sei quem habita dentro do Kagawa, e eu sei que quem habita dentro do Kagawa não tem depressão. Quem habita dentro do Kagawa não tem miséria, mas tem prosperidade. Então é quando você olha no espelho, e nesse ambiente de olhar no espelho,
lembrando da obra consumada, a transformação começa a acontecer de glória em glória. Por isso que você pode agora olhar para quem está do seu lado e saber que cada momento que você olha para alguém que está do seu lado é o momento que você está sendo transformado. Por quê? Não por causa do fato da humanidade de alguém, mas por causa da divindade que existe dentro de cada um. Adoração é reconhecer o Filho que Deus se alegra. Isso é maravilhoso. Nossa. Gente, quem concorda que o que Deus fala tem uma validade muito maior do que o que nós falamos? Quando Deus fala que esse é o meu filho, em qual eu me alegro, o desejo de Deus é que todos reconheçam o filho no qual ele se alegra. O desejo de Deus é que eu e você reconheça o filho. Por isso que a adoração tem a ver com mentalidade. Romanos 8:29 diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Adoração tem a ver com você reconhecer o filho que habita dentro de você. Nós acreditamos em um lugar onde Isaías 2 diz que a igreja será colocada como principal. Igual o Victor sempre diz aqui, que o principal é como se você estivesse num show, e aí vem aquelas bandas de abertura, não é verdade? Só que a verdade é, quando você está assistindo aquela banda de abertura, o que você está desejando? O principal. E quando Isaías 2 diz que a igreja será colocada como principal, ela não está falando que a gente vai chegar para abrir um show. Ela está dizendo que nós vamos fazer o show. Nós vamos fazer o show. Nós vamos viver como Deus vive na terra. Nós vamos restaurar o Éden. Sou o melhor amigo agora. Adoração é reconhecer o Filho que Deus se alegra. Seja você. E ser você é ser como Jesus. Toda vez que você pensa que não ser você é ser como Jesus, você duvida da imagem e semelhança que Deus te deu. Se Deus disse que você tem imagem e semelhança, então a única pessoa que você tem que querer ser é você. A adoração gera confirmação. A adoração gera identidade. Por isso que eu posso ficar ajoelhado, cantando, gritando, pulando, rodando, fazendo tudo o que eu tiver que fazer, mas eu posso ainda mesmo assim não ter identidade. Porque a identidade vem de reconhecer quem eu sou, não é verdade? E reconhecer quem eu sou, primeiro eu tenho que saber quem Deus é. Nunca queira saber quem você é fora de Jesus. Toda vez que você quiser saber quem você é, olha para Jesus. Toda vez que você quiser saber como... É muito legal, às vezes, em alguns momentos que a gente está conversando com alguém, atendendo alguém, a pessoa fala assim, eu fiquei pensando como que Jesus faria. Porque quando você pensa como Jesus faria, você está pensando e acreditando que Deus disse que você tem a imagem dele. Então, como Jesus faria é o jeito que você vai fazer. Adoração nunca teve a ver com boas obras. Por isso que Caim e Abel, os dois entregaram uma adoração. Na verdade, os dois entregaram fruto das mãos. Mas somente um foi reconhecido. E por quê? Um foi reconhecido. Porque Deus pôde sentir o cheiro. E no outro, Deus só pôde tocar. Deus, Ele quer muito mais do que tocar no que suas mãos podem fazer, mas Ele quer respirar a sua existência como filho na terra. Quando eu reconheço que sou como o filho, eu adoro a Deus. Meus irmãos, eu vou ler com vocês um texto. E esse texto falou muito comigo. Primeiro porque, mais do que ninguém, eu sei o quanto que essa mensagem valeu para mim. Essa mensagem é uma mensagem que há alguns anos atrás eu também não compreendia e também não entendia. E também tinha muita dificuldade de entender quem vivia assim. Porque a verdade é que como o meu desejo era sempre ser como Deus, quando você vê alguém vivendo como Deus, por mais que você não queira dizer, mas você queria viver como ela. Então, a tendência do homem é lutar.
a tendência do homem é às vezes invejar. Por quê? Porque o seu desejo era viver como essa pessoa vive. E por muito tempo eu tive dificuldade em compreender. Mas no dia que eu vi que Jesus fez todas as coisas e que a mim só restava crer, eu comecei a fazer o que Ele esperava que eu fizesse. Eu comecei a viver o que Ele esperava que eu vivesse. Se coloque de pé. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque a nossa adoração de fato não faz com que o Senhor seja mais bom, ou a nossa ausência de adoração não faz com que o Senhor seja ruim. Mas obrigado porque mais do que uma lição de casa ou uma matéria chamada adoração, o Senhor desejou a adoração. O Senhor desejou a adoração porque o final desse desejo é saber que o homem é transformado quando olha para o Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje temos o privilégio de ter Jesus para olhar. Nós temos o privilégio de olhar para alguém que viveu como Deus na terra e falar: agora nós somos o que Ele é, agora nós temos o que Ele tem, agora nós estamos indo para onde Ele está. Sabe, eu quero ler com vocês um texto sobre adoração, e que isso fique gravado no seu coração. Adoração não é se ajoelhar. Adoração é se levantar e viver como Deus. Adoração não é chorar. Adoração é sorrir para a obra consumada. Adoração não é algo que suas mãos podem fazer. Adoração é a sua mente compreender o que já foi feito. Adoração não é falar. Adoração é viver. Adoração não é cantar músicas. Adoração é deixar Jesus cantar sobre você. Adoração não é lutar contra o pecado. Adoração é o pecado não fazer mais parte de você. Adoração não é tentar amar Deus. Adoração é acreditar que somos amados. Adoração não é desejar o céu. Adoração é saber que o céu está em mim e em você. Aleluia. Adoração não é uma matéria teológica. Adoração é a nossa existência. Adoração é a minha e a sua existência. Então, meu irmão, nesse exato momento, sem você falar nada, apenas deixando ser cumprido o que está escrito em Mateus 6,6, Deus está vendo você. Nesse lugar onde Deus está te vendo, você está adorando. Todo o mistério da cruz, toda a dor que foi gerada na cruz, nós já sabemos que quando Deus abriu aqueles braços na cruz através do seu Filho Jesus, Ele via eu e você. Meu irmão, quem somos nós para desacreditar daquilo que Deus acredita? Quem somos nós para não acreditar em nós mesmos? Para dizer algo diferente daquilo que Deus diz? Se na ordem da criação Deus olhou para o homem e disse, viu Deus que era bom. Se Deus olhou para a criação, para a natureza e viu Deus que era bom, a verdade, meu amigo, não tente negociar com a verdade que existe dentro de você. Deus disse que você é bom, então você é bom. Por causa de Cristo Jesus, você se tornou bom. Por causa de Cristo Jesus, agora nós temos acesso a um lugar que hoje o véu se rasgou. O véu não tem mais poder. Mas agora, a presença de Deus não só habita em um lugar, mas ela habita em mim. Feche seus olhos, vamos orar. Celebrando a sua presença dentro de nós. Espírito Santo, nós oramos agora agradecendo o
desejo de Jesus de entregar a si mesmo e o desejo de Jesus de saber o momento no qual Ele deveria ir, a fim de que o Espírito Santo viesse sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque a obra de Jesus é revelada em nós por causa do Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos porque se nós sabemos que somos bons, não é mais por causa de nós, mas é por causa de Cristo em nós. Cristo em nós, Cristo em nós se tornou a esperança da glória. Cristo em nós se tornou o desejo das nações. Cristo em nós se tornou aquilo que as pessoas estimam e desejam. Dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te celebramos, Jesus. Nós o adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus, porque até o nosso respirar se tornou adoração diante do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero fazer um convite. Nós sabemos que a existência de Deus não está condicionada à adoração da criação, mas nós sabemos que o desejo de Deus é que o homem o adore quando reconhece o Filho no qual ele se alegra. Nessa noite eu quero fazer um convite a cada um de vocês. O convite de desejar e de falar sobre Jesus aquilo que o Pai dizia. De olhar para Jesus e se o Pai disse que esse é o Filho no qual Ele se agrada. Nessa noite eu quero te convidar a dizer: Jesus, você é o Filho que o Pai se agrada. E mais do que isso, você é o Filho que abriu o caminho para que eu também pudesse ser. Como de costume na nossa família, na nossa igreja, nós fazemos essa oração todos juntos. Feche seus olhos, vamos orar todos juntos. Diga assim: Jesus, muito obrigado, porque o véu foi rasgado e agora eu posso te ver. Jesus, muito obrigado, porque hoje eu tenho vida, hoje eu tenho esperança. Jesus, muito obrigado, porque hoje eu posso reconhecer o que é um homem viver como Deus na terra. Jesus, muito obrigado, porque se o Pai disse que você é filho amado, nós também dizemos: Jesus, você é o filho amado. Aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu convido você que fez pela primeira vez essa oração de reconhecer o Filho amado de Deus. Eu convido você agora a levantar a sua mão. Nós queremos dar um abraço em você. Levante sua mão, faça um sinal. Glória a Deus, uma pessoa aqui. Glória a Deus, 2 pessoas. Glória a Deus, 3, 4. Glória a Deus, você levante a sua mão, erga a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão, faça um sinal. Você que diz: você é o Filho amado, Jesus. Você é o Filho amado de Deus. Erga a sua mão, erga a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você que ergueu sua mão e pela primeira vez confessou isso, que vem aqui na frente, que a gente quer te dar um abraço, a gente quer dar um presente para você. Vem aqui sem constrangimento nenhum, mas com muita alegria nós queremos te receber aqui nessa noite. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Nós queremos te dar um presente, nós queremos te dar um abraço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ontem numa reunião nós ouvimos que não existe alegria maior do que quando um filho se entende como filho. Então, de verdade, nós estamos em festa. Nós estamos em festa por cada um de vocês. Nós estamos em festa porque é o que nós vemos agora o Pai fazendo. O Pai está em festa por causa de vocês. O Pai está em festa por causa de cada um de vocês. Sabe? A partir do momento que Jesus se torna Jesus para cada um de vocês, é como se um vivo e novo caminho se abrisse agora. E nesse vivo e novo caminho é um lugar onde não somente você é salvo por Jesus, mas é um lugar onde você se tornou filho também. Por isso Jesus, ele é o primogênito do Pai. Primogênito é o primeiro.
Jesus é aquele que veio abrir o caminho, sabe para quê? Para que você estivesse aqui na frente hoje declarando que Jesus é o primogênito, declarando que Jesus é Deus. E quando nós falamos que o Espírito Santo é quem te trouxe aqui, nós falamos porque o desejo que existe dentro de cada um de vocês, o desejo de ser como Deus, enquanto eu falava de ser como Deus, você desejou ser como Deus. O desejo de ser como Deus, de viver como Deus, de caminhar como Deus na terra, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te convence de todas as coisas. O Espírito Santo é quem te trouxe. O Espírito Santo é quem fez você caminhar e chegar aqui agora na minha frente. E eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo é o melhor amigo de cada um de vocês a partir de agora. O que o Espírito Santo estiver fazendo é o que vocês estão fazendo. O que vocês estiverem fazendo, o Espírito está fazendo também. Nós estamos muito felizes. Eu queria que você olhasse para trás agora. Nós estamos falando sobre uma família. Nós estamos falando sobre filhos. Você tem uma família. Você tem uma família. Você tem uma família. Você é amado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem celebrar Jesus com uma salva de palmas bem forte agora? Aplauda Jesus ainda mais forte. A obra de Jesus, ela é consumada, ela é completa. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, nunca se esqueça disso. É poderoso demais. A mesma obra da cruz que começou o trabalho em você é a mesma obra da cruz que aperfeiçoa você, e a mesma obra da cruz que vai apresentar você no último dia santo, perfeito, aceito, justificado, pleno. É a mesma obra da cruz, não são duas, não há mais nada a ser feito. Repita bem forte comigo: não há mais nada a ser feito. Fala assim comigo: me resta crer que está acabado. Eu sou como Ele é, eu tenho tudo que Ele tem, eu sou herdeiro de Deus. Quantos conseguem crer nisso? Dê mais uma salva de palmas bem forte. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo esteja com você, e que nunca falte dor na sua bochecha enquanto prega o Evangelho, de tanto que você vai sorrir e de tão feliz que você vai ser. Nós amamos você. Até quarta-feira, até um dos nossos carrais, até domingo, perdão, ou até um dos nossos carrais. Um beijo bem forte. Dê mais uma salva de palmas ainda bem forte para Jesus. Amamos você. Beijo, beijo, beijo.